João 8, irmão, versículo 32 ao 36. O Senhor é Deus, e a sua misericórdia dura de geração em geração. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. João 8, 32 ao 36 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podeis assentar, irmãos. Nesta manhã eu gostaria de tecer um contraste entre filho e escravo. Quero falar sobre filho e escravo. O texto que nós lemos aqui como referência, Jesus estava conversando com alguns fariseus e alguns dos judeus que havia crido nele. Havia crido no Senhor. E Jesus estava falando com ele a respeito da liberdade. Liberdade essa que não era uma liberdade física, mas uma liberdade completa, verdadeira. Porque os judeus, eles já tinham sido escravos no Egito e depois ficou escravo 7 vezes de nações diferentes, incluindo a Síria, filisteus, amonitas e escravo na Babilônia, e agora estava sendo escravo de Roma, em Roma, de Roma, né? E Jesus começa a pregar e ensinar a eles e diz: se você crer na verdade, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Se vocês conhecerem a verdade libertará. É vero que o ignorante, irmãos, ele é escravo porque é ignorante. Por ele não conhecer determinado assunto, ele permanece escravo do assunto ou de alguma coisa, porque ele não conhece, por isso ele é escravo. Os judeus que estavam ouvindo Cristo, os judeus começaram então a questionar e diz: olha, mas nós somos descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Por que você está dizendo que seremos livres se crer, se conhecer a verdade? Nós já somos livres. Aí Jesus começa a conversar com eles e diz: olha, vocês não são filhos de Abraão e nem descendência de Abraão. Porque Abraão era amigo de Deus e vocês querem matar o filho. Vocês querem é matar o filho de Deus. Não tem como vocês falar que são livres, filhos de Abraão, sendo que vocês não me conhecem e ainda quer matar o filho. Na realidade, a ação de vocês é do diabo. Tem por pai o diabo, porque as ações de vocês é do diabo. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês entenderiam quem eu sou. Me conhecerias, assim como Abraão era amigo de Deus. E quando Jesus estava explicando para eles, Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aquilo que te controla é o teu Senhor. E se o pecado te controla, você é servo do pecado. Se o pecado domina de constante a sua vida, você então passa a ser escravo do pecado e não servo de Deus.
ou filho de Deus. Então, quando o pecado é quem governa as minhas ações, se ele governa, ele é Senhor. Se ele é Senhor, por consequência da ignorância, somos escravos. Então, quando eu me submeto ao pecado que me oprime, então, se eu me submeto a ele, é porque ele é o meu Senhor. Se eu não consigo sair da prática dele, é porque ainda sou escravo dele. E se sou escravo, por consequência, não tenho liberdade. Sou preso. Sou preso porque sou dominado por aquilo que me leva até ações contra a palavra de Deus. Se sou dominado, me falta ainda ser livre. E para que eu seja livre, eu preciso conhecer a verdade. E se a verdade é Cristo, eu preciso conhecê-lo. Porque se eu conhecer o Filho, verdadeiramente serei livre. Livre. Amém, irmão? Sereis livre. Os judeus ficou sem saber o que fazer com isso. Porque quando disse que eles eram escravos, eles não aceitaram. Assim como nós, muitos momentos, não aceitamos nos chamar de escravos. Nos chamar de escravos. Muitos de nós não consideramos que somos escravos. Mas nos domina o pecado, nos oprime, nos tira a liberdade, apaga o nosso brilho, não deixa-nos ter ações, atrapalha-nos ser liberto para fazer aquilo que Deus quer, ou para servir a Deus com liberdade, porque nos oprime. Então Jesus faz um contraste quando ele diz, olha, o filho fica para sempre na casa, o escravo não fica na casa. O filho, ele é da casa, ele é da casa porque o pai é o dono da casa, o escravo não é da casa, ele está na casa, mas ele não é da casa, porque ele é escravo. O filho senta na mesa para comer, o escravo não pode sentar na mesa, ele tem que esperar todas as pessoas se alimentar e depois, de forma separada, ele se alimenta fora da mesa, porque não é filho. Se ele fosse filho, ele ficaria ali. O filho tem herança, o escravo não tem herança. O filho não é vendido, o escravo, ele é vendido. O escravo não faz o que quer e nem tem liberdade de fazer nada com a herança, mas o filho tem. O filho faz o que quer e tem liberdade de fazer o que quer na casa, porque é filho. Quando você entende isso, irmão, e tira o jugo de sobre as suas costas, você para então de ser escravo. Quando você tira o jugo, você para de submeter. Tirar o jugo aqui é conhecer o Senhor, é conhecer a verdade, é conhecer a palavra, é conhecer o Senhor da palavra, é conhecer a palavra em carne, que é Cristo, é conhecer o Cristo. Quando nós conhecemos, nós tiramos o jugo e paramos de praticar a vontade da carne e começamos a viver conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa história é simples você entender quando você é filho ou é escravo, porque o filho, ele tem direito de ação, liberdade. O escravo não tem liberdade. O escravo só faz aquilo que o seu senhor manda. A pessoa, quando está debaixo do pecado, irmão, o pecado domina, o entristece, faz ele andar de cabeça baixa, faz ele andar com raiva, triste, abatido, amargurado, coração duro, ignorante, porque serve ao pecado, não serve a Cristo, não é liberto. A liberdade traz alegria, traz prazer na alma. Por quê? Porque a liberdade, a pessoa sabe que tem liberdade de ação, faz aquilo que quer, que lhe agrada, porque é livre para fazer isso. Então o pecado não domina. Então, se o pecado domina, você é escravo. Quando você lê a história do filho pródigo, o filho pródigo era filho. O filho pródigo, ele era filho, mas decidiu ser escravo. Lá um dia, ele decidiu ser escravo. Ele era filho
e teve a liberdade, olha, como filho, teve a liberdade de conversar com o pai e pedir a herança antes da morte do pai, porque era filho. Era filho. Como ele era filho, ele tinha essa liberdade na casa. Então ele chega no pai e fala: pai, me dê a parte da minha herança, para que eu possa usufruir dela. Então, era filho, mas queria ser escravo. Estava na casa, mas queria ser escravo. Estava cansado de ser filho, cansado de estar na casa, cansado de usufruir da casa, queria ser escravo. Tem muita gente na igreja assim, é filho, tem liberdade, mas quer ser escravo. A vontade dele é ser escravo. Tem desejo, gosta, quer voltar a ser escravo, quer puxar o jugo para cima de si, tem vontade de ir. Então o filho foi, pegou a herança e foi embora. Foi ser escravo, virou escravo, sofreu, foi comer comida de porco, foi comer lavagem mesmo nos nossos dias de hoje, foi comer lavagem. Voltou para lá, foi ser escravo, se lameou, olhou e diz: não dá, ser escravo não presta. Eu prefiro ser escravo na casa de pai do que ser escravo do capeta. Então eu prefiro ser escravo lá na casa do meu pai, porque no mínimo o pai trata os escravos bem. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: compensa, irmão, mesmo sendo escravo, está aqui, porque aqui é bem tratado. Aqui é bem tratado. Aqui o pai trata bem, e muitas vezes o pai chega até a tratar o escravo de filho, porque é pai. Quantas pessoas que é escravo do pecado, que está na casa de Deus, mas é escravo, não tem liberdade de ação, mas está na casa de Deus e é bem tratado. E as pessoas falam: mas fulano em pecado aqui, como? O pastor aceita isso? Deixa eu dizer uma verdade para você: aqui até o escravo é bem tratado na presença do Senhor. O filho olhou e disse: eu vou voltar, porque lá os escravos comem na mesa. O que tem, a mesma comida que tem na mesa, os escravos comem. Lá é melhor. Nós não faz divisão mesmo não, irmão. Mesmo que você venha em pecado, você recebe a glória de Deus, poder de Deus, a misericórdia do Senhor, a mão do Senhor, a unção do Senhor. Quando Deus estende as mãos para abençoar, Ele não escolhe quem está limpo ou impuro, ou quem é santo ou não é, não. Ele só estende as mãos. Por quê? Está na casa do Pai, está aqui, todos são tratados iguais. Quando o Espírito do Senhor desce, todos são iguais. O filho levanta a cabeça e diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. E o filho volta. Volta por quê? Volta porque reconheceu que precisava estar na casa do pai. Fora não dava. Fora não dava. Quer sair? Quer dar um passeio lá no mundo? Quer verificar se lá é bom? Vá. Você vai descobrir por que existe o diabo. Por que ele está lá? Por que ele não está na casa? O filho volta. E quando o filho volta, irmão, é filho. É filho. O pai vê ele de longe. E ele chega na casa do pai e diz: pai, pequei contra os céus e a terra. Não sou digno de ser filho. Quero ser escravo. Mas eu quero ser escravo aqui, perto do Senhor. Eu não sou digno de ser filho, mas quero ser escravo. Quero ser tratado como escravo. O pai olha para o filho e não fala nada para ele e diz: olha, pegue ele, restitui, dê a ele o que é dele, dê a ele roupa, dê a ele calçado, dê a ele o anel, dê a ele autoridade. Por quê? Porque ele é filho e ele voltou para a casa do pai. O pai não disse a ele que ele seria escravo. Disse: olha, você chegou na casa do pai. E quando você chega aqui, você deixa de ser escravo e passa a ser filho. Escravo é lá fora. Aqui é filho, no nome de Jesus. E quando chega o segundo filho, chega do campo e vê o que era escravo sendo tratado agora como filho, entra na casa, olha na casa, vê toda aquela festa, chama o empregado e pergunta, e o empregado fala: o teu irmão que estava morto ressurgiu, ressuscitou, renasceu, e seu pai está fazendo uma festa para ele. Era filho,
mas vivia como escravo. Ele era filho, mas vivia dentro da casa como escravo. E ele falou: pai, o senhor é injusto. Eu trabalho com o senhor, nunca gastei o seu dinheiro, nunca desperdicei. O senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Ele olhou e disse: meu filho, você é filho. O que é meu é seu. Se você nunca comeu, foi porque não quis, você é filho. Se você não participou da casa, é porque não quis. Se você não fez uma festa com seus amigos, é porque não quis. A herança é sua. Você não quis fazer. Agora, seu irmão voltou, ressurgiu, ressuscitou, estava morto e nós estamos alegrando. Olha para mim aqui, irmão. Você está aqui, você é filho. Se você não usufrui da glória de Deus, do poder de Deus, da glória do Senhor, é porque não quer, você é filho. Você está aqui, pode até viver como escravo, mas é filho. Tem pessoas que gostam, irmão. Tem prazer de viver como escravo. Está na casa, é filho, pertence. O pai é pai dele, a herança é dele. Mas ele vive como escravo, conduz aqui dentro da igreja como escravo, continua manifestando aqui como escravo. Não, você é filho. Aqui você tem liberdade. Aqui você pode receber o que Deus preparou para a sua vida, no nome de Jesus. Então levanta a cabeça, não fica reclamando dos outros. Ah, mas o outro recebeu mais. Não, ele não recebeu mais. Ele recebeu o que era do filho. Ele recebeu aquilo que era para o filho. Ele não recebeu mais. Você já tinha toda a vida aqui, não usava porque não queria usar. Vive na casa, mas não vive como escravo. Vive na casa, usufrui do perdão que Jesus tem para a sua vida. Usufrui do sangue de Jesus para cobrir os seus pecados. Usufrui da liberdade que Jesus nos dá de escolher entre pecar ou não pecar. Seja livre, irmão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Viva como pessoas libertas. Não permita que o pecado continue tomando conta ou sendo o senhor da sua vida, tomando as suas decisões, levando a você ter ação que contraria o pai. Não permita isso. Você é filho. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós conhecemos o caminho, conhecemos a palavra, conhecemos o Deus da palavra. Então por que viver como escravo? Por que andar como escravo? Por que conduzir como escravo? Por que não usufruir do que tem? Ah, fulano parece que recebe mais de Deus do que eu. Não, é você que não usufrui daquilo que tem na casa. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem herança, irmão. Escravo não tem herança, mas quem é filho tem herança. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é filho sabe o caminho que está andando. Por quê? Porque ele é filho, ele já conhece, ele sabe para onde está indo, ele tem uma direção, ele está indo receber a herança que o pai tem para ele, é dele. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai perder o dia que você não entender que você é filho de Deus. E filho recebe de Deus o perdão e a graça, e conhece e vive liberto. Mas tem muitos que vivem como escravo. Escravo do ódio, escravo da raiva, escravo das práticas indecentes, escravo da pornografia, escravo do mal. Foi liberto. Vive na casa, mas vive como escravo. Não sabe receber de Deus aquilo que Deus tem para ele. Não toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O ignorante não conhece a verdade, por isso não usufrui dela. Mas aquele que conhece a verdade, sabe como viver liberto e ser curado
sarado, protegido por Deus, porque Ele conhece a verdade. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a entender que você é filho e que você precisa viver a liberdade do Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos?